Antena 1 Notícias. Bom dia! O Bumble está lançando um novo recurso baseado em inteligência artificial projetado para ajudar a identificar spam, golpes e perfis falsos. A nova ferramenta, chamada Deception Detector, tem como objetivo agir sobre conteúdo malicioso antes que os usuários do aplicativo de relacionamento e networking o encontrem. Em testes, o Bumble descobriu que a ferramenta foi capaz de bloquear automaticamente 95% das contas que foram identificadas como spam ou fraude. Nos primeiros 2 meses de teste da ferramenta, o aplicativo registrou queda de 45% nos relatos de usuários sobre spam, golpes e contas falsas. O Deception Detector opera junto com a equipe de moderação da plataforma. O lançamento do novo recurso ocorre no momento em que uma pesquisa interna revelou que perfis falsos e o risco de golpes são as principais preocupações dos usuários que procuram por namoro online. O levantamento também mostrou que 46% das mulheres expressaram ansiedade quanto à autenticidade de seus encontros online em aplicativos de namoro. A Federal Trade Commission dos Estados Unidos informou no ano passado que os golpes românticos custaram às vítimas $1,3 bilhão em 2022, enquanto a perda média relatada foi de $4.400. Mais destaques das agências de notícias: o chanceler alemão Olaf Scholz declarou em uma conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que a implementação de uma solução de 2 estados é o único caminho para uma paz com os palestinos. No entanto, o governo israelense rejeita abordar essa questão. O Palácio de Buckingham informou que o rei Charles III do Reino Unido foi diagnosticado com câncer. O diagnóstico foi feito quando o monarca de 75 anos realizou um tratamento contra um aumento benigno da próstata na última semana na London Clinic. As informações foram divulgadas pelo The Guardian e pela Reuters. Em nota, a entidade também declarou que Sua Majestade foi aconselhado pelos médicos a adiar aparições públicas. O governo da Colômbia e o Exército de Libertação Nacional adiaram para hoje o encerramento da 6ª rodada de negociações para prorrogar a trégua de 6 meses entre as forças públicas e a guerrilha, de acordo com informações do Centro Internacional de Imprensa cubano. As conversas tiveram início em 22 de janeiro em Havana. Destaques de economia e negócios. Do Financial Times, o Irã utilizou o banco britânico Lloyds e a filial do espanhol Santander no Reino Unido para movimentar fundos e escapar das sanções americanas, destacou o jornal econômico. De acordo com a publicação, os 2 bancos teriam permitido a abertura de contas de empresas de fachada, que na verdade pertenciam a uma empresa petroquímica controlada pelo governo iraniano. O país é alvo de sanções americanas desde 2018. Os vencimentos da dívida global deverão aumentar de quase $2 trilhões em 2024 para um pico de $2,780 bilhões em 2026, segundo projeções da Standard & Poor's Global Ratings. O relatório da agência de classificação de crédito indica que as chamadas dívidas de grau especulativo deverão responder por uma parcela cada vez maior no período. A dívida global refere-se ao valor total que os países, empresas e indivíduos devem a credores. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações dos Estados Unidos da ABC News Radio. Ainda da área de economia e negócios, o McDonald's teve final de ano difícil após boicotes no Oriente Médio prejudicarem as vendas. A rede americana informou que após 3 anos de crescimento exponencial nas vendas, a gigante dos hambúrgueres de Chicago disse que espera que suas vendas aumentem de 3 a 4% este ano, o que está em linha com as médias históricas. Os números representam uma queda em relação a 2021 e 2022 e ao crescimento de 9% no ano passado. Outro destaque da rede americana, o ex-bombeiro de Nova York, Bob Beckwith, que ficou famoso ao retornar ao serviço para procurar sobreviventes no 11 de setembro, morreu aos 91 anos. Em comunicado, o ex-presidente americano George W. Bush disse que Beckwith já havia se aposentado antes dos atentados terroristas em 2001, mas correu em direção ao perigo para salvar outras pessoas. O ex-bombeiro é lembrado por estar ao lado de Bush em uma foto icônica sobre os escombros do World Trade Center.
E de Londres, os destaques da BBC. A rede britânica realiza grande cobertura após o Palácio de Buckingham ter anunciado que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer. Segundo apurou a emissora, o Duque de Sussex viajará ao Reino Unido para visitar o monarca nos próximos dias. Uma fonte próxima ao príncipe Harry, que mora nos Estados Unidos com a esposa, Meghan, disse que ele conversou com o pai sobre o diagnóstico. E a imprensa europeia acompanha o julgamento do ex-jogador de futebol do Barcelona e do Brasil, Daniel Alves. O brasileiro de 40 anos foi a julgamento na Espanha na segunda-feira acusado de estuprar uma mulher em uma boate. Ele está preso sem direito à fiança há mais de um ano, desde que o suposto incidente ocorreu em dezembro de 2022. O atleta pode pegar 12 anos de prisão se for considerado culpado. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.